Olá, preciosas mulheres de valor. Estamos chegando ao fim da nossa jornada e eu confesso que eu estou muito feliz. Muito feliz porque foi um mês de aprendizado, foi um mês que nós aprendemos muito com essas mulheres que tiveram seu nome escrito na história de uma maneira tão especial. Nós já falamos de Ruth e Noemi, nós já falamos de Esther, nós já falamos de Débora e hoje nós vamos falar de Abigail. Abigail é uma mulher que se destacou porque pela sua atitude ela conseguiu interromper uma tragédia. E a história de Abigail ela começa assim. A Bíblia fala que Abigail era uma mulher que ela se destacava pela sua beleza e pela sua sabedoria nas suas atitudes. Ela era casada com Nabal, um homem muito rude. E a história conta que Davi foi até Nabal e solicitou a Nabal ajuda, porque uma época atrás Davi tinha ajudado Nabal, tinha ajudado a guardar os campos de Nabal, né? E até mesmo os seus servos. Só que Nabal teve uma atitude terrível. Nabal disse que não iria fazê-lo e nem conhecia aqueles homens e muito menos a Davi. Davi ficou muito irado. Pensa no homem bravo. Ficou Davi muito bravo, muito chateado, muito desapontado com a atitude de Nabal, porque outrora ele se fez presente, ele estendeu a mão e agora ele precisa e Nabal se comporta dessa forma imediatamente. Ele manda avisar a Nabal que ele ia aniquilar a Nabal e a todos do sexo masculino. Quando os homens de Nabal souberam disso, entraram em desespero, mas não falaram nada com Nabal, porque sabia que Nabal não era um homem sensato, não era um homem que escutava com sensatez. Então eles foram direto a Abigail e falaram com a Abigail o que estava acontecendo e a grande tragédia que estava vindo sobre aquele lugar e sobre aqueles homens, sobre Nabal, sobre todo mundo. E Abigail foi muito astuta. Imediatamente Abigail, ela preparou, a história fala que ela preparou um grande banquete com as melhores coisas que tinham naquele lugar. Preparou e foi ao encontro de Davi, porque Davi estava indo lá para aniquilar todo mundo. Era um homem de guerra, né? Então ele foi e ela foi ao encontro dele. Quando chegou diante dele, a história fala que ela se prostrou diante dele e pediu perdão. Pediu perdão pela insensatez de Nabal, pela forma como ele falou com Davi. Pediu perdão porque o recado não tinha chegado até ela. Então ela não tinha como, né, providenciar as coisas, ela estava indisposta e ela assumiu a culpa. Ela trouxe a culpa todinha para ela, preparou um grande banquete, falou que aquilo que tinha era para ele, para os homens dele. E com essa atitude, aplacou a ira de Davi. E Davi voltou atrás. Davi desistiu de matar Nabal e aqueles homens de Nabal. E ele ficou impactado com a atitude daquela mulher. Voltou para suas tendas e ela voltou para casa. Quando chegou em casa, Nabal estava dando um grande banquete, né? E sabia o que estava acontecendo. E ela viu, estava bêbado já. Não é o momento de falar com esse homem. Vou esperar um momento oportuno para poder falar para ele o que aconteceu. E assim ela fez. Ela esperou a oportunidade no outro dia e contou tudo o que aconteceu para Nabal, que ficou perplexo, né? Mal sabia ele que estava com a espada já no pescoço, porque a vontade de Davi era matar todo mundo. E ele ficou perplexo com aquilo, com a atitude daquela mulher, com
a reação de Davi, sabia que a reação dele causou aquilo tudo, mas ela conseguiu aplacar. E a história conta que Nabal foi acometido de uma enfermidade. E não demorou muito tempo, Nabal morreu, veio a falecer. Quando Davi soube, e aí Davi já era o rei de Israel, quando ele soube que aquela mulher proativa, determinada, né, que foi lá e conseguiu reverter a situação, porque além de tudo isso, além de Davi ter ficado admirado com a atitude de Abigail, ele agradeceu muito a Deus, porque era menos um sangue nas mãos de Davi. Davi era um homem que já tinha matado muitas pessoas e ele não queria mais isso. Então ele ficou tão grato com a atitude da Abigail, não somente por ela ter tido aquela atitude, mas porque ela evitou que mais um sangue estivesse na mão de Davi. E quando Davi ficou sabendo que aquela mulher estava viúva, imediatamente mandou buscá-la e fez o pedido de casamento para Abigail. Quando chegou esse recado para Abigail, que o rei estava chamando e era para desposá-la, para que ela se tornasse esposa do rei Davi, a história também fala que ela apressou-se. Imediatamente ela foi ao encontro daquele rei. E Deus honrou Abigail por essa atitude. Mudou a sorte de Abigail, outrora casada com um homem rude, cruel, né? E agora casada com o rei Davi. E quantas coisas nós podemos aprender com essa história de Abigail, com essa atitude, com esse comportamento. Abigail foi uma mulher que ela não pensou só nela. Ela não pensou só nela. Ela pensou no todo. Ela pensou naqueles servos, naqueles homens. Ela pensou naquele marido cruel, rude. Porque o recado é que ele mataria Nabal e todos do sexo masculino, ou seja, ela estaria livre. E talvez se a intenção dela fosse se livrar somente daquele homem, o que ela faria? Morra todo mundo, né? Se eu me livrar tá ótimo, mas não foi isso que ela fez. E quando eu falei com vocês dessa jornada, eu falei que nós iríamos aprender com mulheres que quando elas teriam atitude e elas transbordariam de tal forma que as pessoas em volta delas seriam abençoadas. E Abigail foi uma dessas mulheres que abençoou quem estava em sua volta. Mas a gente também sabe que todos aqueles que se dispõem a fazer algo por alguém sempre é recompensado. E são grandes as lições que nós podemos aprender com Abigail. Abigail, vamos assim, sintetizar. Nós vamos colocar aqui 3 lições que nós podemos aprender com Abigail. A primeira, ser proativa. Proatividade é o comportamento de se antecipar. Ter iniciativa é assumir a responsabilidade de fazer algo, não esperar que as coisas aconteçam. E foi exatamente o que Abigail fez. Abigail, quando teve aquela atitude de fazer aquele banquete, levar para o rei, ela foi totalmente proativa. Ela não esperou que ninguém ordenasse, ela não esperou, né, dar o recado para Nabal, para depois descobrir se Nabal ia pedir para ela ou não fazer. Ela foi lá e fez. Ela foi lá e fez porque ela sabia que a situação, ela pediu uma urgência. E às vezes na nossa vida não é diferente. A gente precisa fazer algo e a gente às vezes deixa o tempo passar, né? Fica procrastinando. E nós precisamos aprender com a Abigail a ser proativas. Tem alguma coisa para ser feito naquele momento? Faça naquele momento, não espera o tempo passar. Não espera as coisas prolongarem. Faça para que o pior aconteça. No caso de Abigail, era morte, né? Era uma tragédia que ali ela estava livrando aquele povo. Na nossa vida pode não ser uma coisa tão trágica, mas se a gente tem a oportunidade de ser proativa, de fazer algo antecipadamente, vamos fazer, né, meninas?
Outra coisa, ser resiliente. Resiliência é a capacidade de um material de suportar tensões, pressões, adversidades. É a capacidade de se esticar, assumir formas e contornos para manter a sua integridade, preservar a sua anatomia, conservar a sua essência. E quando falamos de resiliência, aqui está falando sobre materiais, mas quando falamos das nossas emoções, do ser humano, a gente fala que é a capacidade de se adequar sem perder a sua essência. E foi isso mesmo que Abigail se tornou uma mulher resiliente. Por quê? Porque ela estava ali na companhia de um homem cruel, de um homem perverso. E ela chega a falar para Davi assim: olha, ignore o meu marido, porque assim como o nome dele fala, ele é louco. Nabal significava loucura. Então ele é louco. Então não leva em consideração as coisas que Nabal fala, porque ele é insano. Você imagina para uma mulher viver ao lado de um homem insano e conseguir se manter bela, íntegra, chamava atenção por sua atitude de sabedoria. Ela não era qualquer mulher, ela era uma mulher resiliente. E isso nós podemos aprender com Abigail. Às vezes as situações na nossa vida, as feridas, a caminhada, os processos são tão difíceis e nós precisamos aprender a ser resilientes. Ter a resiliência para que essas pressões do dia a dia, para que as adversidades, para que o sofrimento não nos deforme. Precisamos ser resilientes para passar por tudo isso e continuarmos intactos, firmes, constantes. Outra coisa muito importante que nós precisamos aprender com Abigail é ser gestora da emoção. É proteger a emoção, evitando exigir que os outros não podem dar. Exigir dos outros o que eles não podem dar. É se doar sem esperar retorno. É proteger a emoção, entendendo que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Abigail era ou não era essa mulher? Para conviver com Nabal e entender que tudo o que ele fazia era porque ele era um homem ferido. Ela era ou não era gestora da emoção, quando, por mais que protegesse Nabal, por mais que cuidasse de Nabal, ela não tinha esse retorno dele. E ela entendia isso, ela não esperava nada além disso, porque ela mesma, ela cuidava das emoções dela. Quando a gente cuida das nossas emoções, a gente não espera do outro aquilo que ele não pode dar. Quando a gente cuida das nossas emoções, a gente entende que pessoas feridas ferem. A gente cria uma misericórdia, porque a gente sabe que tudo que essa pessoa está fazendo conosco é resultado de um processo que eles passaram que não foi tratado. Então, Abigail é uma personagem bíblica que nos traz grandes ensinamentos. Nós podemos aprender muito com essa mulher. E Abigail também, nós começamos falando de beleza, porque Ruth também chamou a atenção de Boaz com sua beleza, Esther chamou a atenção do rei e de todos com a sua beleza, e agora Abigail é uma mulher que ela se destaca por sua beleza e por sua sabedoria. E aí a gente entende o quanto é importante nós termos uma autoestima elevada, o quanto é importante tratarmos do nosso coração, tratar da gente por dentro. Abigail me lembra muito um relacionamento abusivo, porque para uma mulher falar do seu marido desta forma, assim como o seu nome, ele é louco, e a palavra, a escritura, a história falar que os homens teve receio de falar com Nabal, porque ele era insensato, não devia ser fácil lidar com aquele homem.
Diferente do nosso tempo, naquela época as mulheres, elas não tinham opção. Eram praticamente um casamento arranjado. Elas não tinham opção. E assim se conduzia. E aquela mulher foi fiel, aquela mulher foi leal. E o que aconteceu? No final de tudo isso, ela casou com um rei. E a Bíblia, a história fala que Davi era um homem bonito. Era rei, estava numa posição bem superior à de Nabal. E olha como essa mulher foi recompensada. E muitas das vezes você está aí sofrendo, né, com um Nabal que pode ser o seu marido, pode ser o seu pai, pode ser o seu patrão, às vezes aquele homem rude, grosseiro, que você não consegue conversar com ele direito. E Deus tem preparado para você um rei Davi. Aí você me pergunta, ué Marta, meu marido vai morrer? Meu pai vai morrer? Meu patrão vai morrer? Não. O mesmo Deus que mudou a história de Abigail pode mudar a sua história e pode restaurar o seu marido, o seu pai, pode mudar a forma de tratamento do seu patrão. Na verdade, o que nós aprendemos com essa história é que o nosso sofrimento, a nossa dor, aquela debilidade, aquela dificuldade que nós passamos, ela pode servir como um agente transformador. Essa dor, essa tristeza, ela pode ser a cura de uma outra pessoa. É verdade. A sua história pode ser cura para outra pessoa. O seu exemplo de superação pode ser cura para outra pessoa. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente nem entende por que passamos. Mas lá na frente serve de experiência para a vida de uma outra pessoa. Então a palavra de Abigail, ela serve de lição para nós. Não vamos perder a nossa essência, não vamos perder o nosso equilíbrio por causa da dor. Deus tem sempre algo novo para mim e para você. Eu agradeço do fundo do meu coração o tempo que nós passamos juntas, essa jornada. Muito obrigada, preciosas, pela presença de vocês, por estar compartilhando os vídeos. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando e não vai parar por aqui. Essa jornada chega ao fim hoje, mas tem coisas boas vindo por aí. E a gente vai mantendo contato através do grupo e a gente volta em breve com uma nova jornada, com um novo aprendizado, com um novo conhecimento. Beijo grande, preciosas. Fiquem com Deus.